Opa. O que eu destaco em verde, dá uma olhada no que está em verde. Aquela parte em verde, vocês já sabem derivar, ou pelo menos a gente já tem uma noção de como derivar aquela parte em verde. Só que entra a raiz aí, raiz quadrada. Então, quando a gente for derivar, a gente também tem que derivar a raiz. Aí é a regra, aquela regra que eu falei para vocês, que é um tipo regra da cadeia, tá? Depois ainda vou mostrar a regra da cadeia especificamente para as derivadas parciais, mas aqui é um típico regra da cadeia, porque você tem uma função, né? Lembrando aqui, né? Você tem uma função que é uma raiz. Então tem a derivada da raiz. Vou pegar aqui só para lembrar como que é a derivada, né? Regra para derivada de raízes, né? Como que é? Como que a gente faz isso, né? Então, lembrando a nossa... Deixa eu só colocar para o lado de cá isso aqui, senão vou perder, eu não quero perder, depois eu trago aqui, porque a gente vai calcular essas duas derivadas aqui. Então, aí entra as regras, né? E aqui, para facilitar um pouquinho, né? Eu vou colocar U. Não sei se lembram dessa brincadeira que eu colocava U, né? Ah, um U que depende de alguma coisa, né? Então aqui deixa eu colocar a raiz, deixa eu colocar em azul, só a raiz eu vou colocar em azul, só para manter, eu gosto de usar cor porque fica mais fácil de destacar aqui o que eu quero para facilitar vocês entenderem. Então, o que está dentro da raiz eu vou chamar de U, que é uma função de x e y, tá? Esse é o problema aqui. Porque você tem a raiz e tem a função dentro da raiz. Tem que derivar a raiz e multiplicar pela derivada da função que está lá dentro. Só que, como é que deriva a raiz, né? Então, eu vou pegar especificamente... Agora eu vou pegar uma função mais simples, né? Falar, vamos dizer que eu tenho uma função g de x, que é, de fato, a raiz quadrada. Tem que lembrar, isso aqui é regra, tá? Então, quando eu falo é regra, é sempre assim. Só tem que lembrar, né? O que tem que fazer? Quando é raiz, a gente tem que escrever desta forma, se tiver uma raiz qualquer, né? No caso aqui, raiz quadrada, né? É x elevado a meio. Então, notem, aqui é uma função elementar, raiz quadrada, elementar. Lembra que agora eu estou falando de funções não elementares, né? Estou falando de funções não elementares. Então, eu preciso saber essas regras para a raiz. Se eu não lembrar, tem que pegar alguma tabela, tá? Mas das funções elementares, a gente tem que saber. Então, neste caso aqui, só para todo mundo... Opa, Carlos, tudo bem aí? Todo mundo lembrar, aqui é uma derivada, não é parcial, porque a função só depende de x, tá? Aqui eu estou usando, lembrando lá, poderia, né? Poderia até pôr a parcial aqui, sem problema, só para ficar, né, dentro do nosso contexto, tá? Vou fazer uma derivada desta aqui, parcial, né? Não vai ter problema assim, sem problema. Então, derivada dessa parcial, como é que fica? Aí, lembrando, o meio, que é o expoente, cai na frente, tem que lembrar disso. Aí vai ficar x elevado a meio menos 1. Tem que lembrar disso aqui. Essa, olha, Giovanni, é regra. Isso aqui sempre é assim. Não tem como fugir disso. Sempre é assim. Tá? Agora vamos ver o que vai dar aqui, né? Nota que eu estou só revisando isso aqui, hein? Que eu já tinha mostrado derivada de raiz já. Só estou revisando para vocês ficarem um pouco mais confortáveis aí. Então, assim, aqui no expoente, meio menos 1 vai dar menos meio. Em cima é menos meio. Menos meio. Então, aqui o expoente, meio menos 1, de novo, vou chamar a atenção do expoente só, que é importante vocês não esquecerem. Então, eu estou resolvendo ali, dá menos meio, aquele lá. Agora, eu posso reescrever isso da seguinte forma. Quando aparece expoente negativo, e eu já tinha mostrado também isso, você pode escrever da seguinte forma: x elevado
É 1 sobre x elevado a meio. Tá? Pronto, é chamado de inverso. É o inverso. Ok? Então, agora, relembrando, né? Relembrando. Vou colocar aqui a derivada, né? Então, vai ficar assim, ó. Meio vezes 1 sobre raiz quadrada de x. Então, isso é quando tem o x, né? Só x. Então, aqui é a raiz quadrada de x. É isso aqui? Bom, podemos juntar fração 1 vezes 1, regra de divisão de fração, né? Então, aí embaixo vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de x. Então, isso daqui eu já tinha mostrado, pessoal. Isso daqui eu já tinha feito, né? Mas eu estou derivando uma função, g de x, que só depende de x parcialmente em relação a x. Tá? Então, até aqui, vocês conhecem, porque eu já fiz isso, já fiz essa situação. Tá? Então, o resultado seria esse. Ou seja, se eu... Agora eu vou pegar a parcial, não da raiz quadrada de x, mas desta daqui. Desta daqui. Então, eu já poderia fazer o seguinte, ó. Então, agora bastante atenção, porque, de novo, usando a regra da raiz, eu já quero escrever o resultado já, para não perder tempo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, copiar, para não perder o tal tempo aí. Senão fica muito longo os cálculos. Então, observem o que deu aqui. Deixa eu destacar também, né, esse resultado, para não... Né, para ficar, eu vou colocar só ele em vermelho, né? Porque quando a gente vê a regra, isso aqui é a regra. Então, o que eu estou colocando aqui, deixa eu colocar em azul, essa é a regra da raiz quadrada. Ó. Vocês estão vendo? Essa é a regra da raiz quadrada. E nessa função f tem a raiz quadrada. Então, com certeza, esse resultado tem que ter. Obrigatoriamente. Eu teria que fazer isso para esse exemplo também. Só que dentro da raiz não tem x. Só x, né? Tem o quê? X ao cubo vezes x. Tá bom? Então, agora percebam o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer aqui, que é o caso mais simples, né? É o que eu vou fazer depois para o caso mais difícil. Primeiro, o que está em verde no exercício original é esse cara aqui. Então, tá lá, ó, vou pôr em verde, ó. Agora, nesse exercício mais simples que eu resolvi, o que está em verde é o que está dentro da raiz. Vocês estão percebendo? Ó, eu estou começando a colocar tudo verde, ó. Tudo verde, tudo verde. Falar isso na FAM é redundância, tudo verde. Então, ó, tudo em verde, ó. Então, o que você já consegue imaginar pela lógica que eu quero passar para vocês? Que no exemplo mais simples, né, eu posso trocar para o exemplo mais complicado o que está em verde pelo U. Vocês estão entendendo isso? Ó? Olha o que eu coloquei em verde nessa página. Tanto no original, que é esse daqui que eu estou colocando, né, como no exemplo mais simples. Então, eu posso trocar justamente o x do exemplo mais simples. Vamos ver se vocês percebem isso. Eu posso trocar o x do exemplo mais simples pela derivada aqui, ó. Vai ficar como? Ó, eu vou ter que escrever assim, ó. Vamos ver se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, ó. 2 vezes a raiz quadrada daquilo que está dentro da raiz. Mas quem que está dentro da raiz? É o x ao cubo vezes y. Se eu colocar aqui, ó. Agora está todo mundo em verde, ó. Agora sim, ó. Pronto. Eu derivei a raiz usando a regra de raízes, ó, como que a gente faz de maneira mais simples. Né? Por isso que às vezes é bom retomar os exemplos mais simples, fazer a parcial. Vai dar isso. Eu vou fazer a parcial agora do exemplo mais difícil. Mas esse resultado tem que ser igual ao resultado que eu obtive antes. Não tem como escapar. Senão, né, falar, ué, você não derivou a raiz? Tem que derivar a raiz, né? Vocês entendem isso? Tem que derivar a raiz. Ok?
Então, agora tem uma segunda parte que nós já fizemos. Fã tudo verde, exatamente. Agora tem uma segunda parte que é necessária fazer. Ok? Agora todo mundo acompanhando, que aqui eu espero, né? Estou assim. Olha, mesmo na mais simples, que eu não fiz, mas eu vou fazer hoje, mesmo na mais simples, eu tenho que derivar, né, ou tenho que multiplicar pela derivada daquilo que está dentro da raiz, que é a regra da cadeia. Que é a regra da cadeia. Agora eu vou completar o conhecimento, ó. Vou completar o conhecimento aqui, ó, todo mundo acompanhando. Eu vou usar ainda o exemplo simples. Eu tenho que derivar aquilo que está dentro da raiz. Dentro da raiz, pessoal. Deixa eu só acertar a anotação aqui, que quando eu esqueço. Então, eu vou colocar em verde. Vocês lembram que eu fazia isso também, né? Olha lá. Eu estou derivando aquilo que está dentro da raiz no exemplo mais simples. Mas espera aí, o que está dentro da raiz no exemplo mais simples? O x. Então, eu tenho que derivar o x em relação a x. Quanto que dá esse verde, essa derivada verde que eu coloquei? Vocês sabem quanto que dá. Vai dar 1. Pronto, ó. Aqui dá 1. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. 1. Então, observem essa derivada verde que eu acabei de colocar. Eu tenho que derivar a raiz, mas eu tenho que derivar, multiplicar pela derivação do que está dentro da raiz. Tenho que derivar. Ok? Ah, então eu tenho que fazer a mesma coisa para aquele caso, eu tenho que derivar a raiz, o resultado da derivada da raiz, eu multiplico pela derivada do que está dentro da raiz exatamente, que é a regra da cadeia. Não sei se vocês se lembram, mas eu já discuti a regra da cadeia. Ou seja, esta primeira parte aí é a derivada da raiz. Então, esta primeira parte aqui é a derivada da raiz. Mas tem que multiplicar por aquilo que está dentro da raiz. Tem que multiplicar pela derivada. Porque, de fato, quando a gente deriva a raiz, a gente não chegou nos termos que estão dentro da raiz ainda. A gente não derivou. Tanto é que vocês estão vendo que tem x ao cubo aqui, e ainda está aparecendo x ao cubo aqui. Ué, cadê o x ao quadrado? Cadê o 3x quadrado? Vai aparecer agora. Vai aparecer agora. Então, eu preciso derivar aquilo que eu chamo de u de x. Então, eu preciso calcular, estimar essa derivada aqui, ó. Eu preciso ver quem é. Mas quando eu derivo ela, quem que eu estou derivando? Ó, o u de x, que está dentro da raiz. Não importa a raiz que for, tem que derivar. Mas quem é mesmo? É x ao cubo vezes y. Opa, peraí. Isso aqui, a princípio, vocês já sabem resolver. Minha pergunta, quanto que dá essa derivada verde aqui? Olha lá, Giovanni. Olha lá, Giovanni. A derivada é em relação a x parcial, em relação a x. O que acontece com aquele y lá, né? Eu estou chamando a atenção. Então, vamos lá. Quem consegue escrever aí quanto que dá essa derivada aí? Então, resposta completa já, final já. Que tenha o 3x quadrado, todo mundo já deve ficar desconfiando que tem, né? Que eu acabei de falar, né? Mas como é que fica essa derivada? Como é que fica? Tentem aí colocar o resultado. Tem que derivar sim. 3x quadrado. Olha lá. Giovanni, perfeito. Agora bateu, né? Por quê? Deixa eu só fazer o contexto que a gente estava fazendo, que é esse aqui, e vai só derivar o x ao cubo. Ou seja, a derivada de u em relação a x, né? Vocês já escreveram aí, deixa eu ver se só o Giovanni e o Carlos, né? Colocaram, né? Então vai ficar o quê? Y vezes 3 vezes x ao quadrado, né? É isso. Mas já vamos agrupar corretamente para a gente não perder muito espaço aqui, né? Senão a gente, nossa, fica muita coisa para a gente ir deduzindo, né? Eu já estou organizando, eu sempre coloco, bom, nem sempre, mas tá aí. Essa é a derivada. Então, esta parcial aqui, né? Notem bem o que eu usei aqui. Eu tive que usar essa regra, a regra da derivada da raiz.
quadrada. É 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do radicando, que é x, né? Que é o azul aqui. Eu estou aplicando neste caso agora. Aqui. Só que dentro do radicando não tem x. É a função u, x ao cubo sobre y. Portanto, essa primeira parte aqui, essa primeira parte, vem vindo da derivada da raiz só. Eu tenho que multiplicar pela derivada daquilo que está dentro da raiz. Tá? E isso vale se tivesse coisa assim, ó. Olha só, pessoal. Aqui, ó. E se eu tivesse posto aqui x quadrado? Eu teria que ter derivado x quadrado aqui também, tá? Olha só, né? Teria que fazer isso. Se fosse x quadrado, aquela derivada verde teria que ser derivada de x quadrado. Portanto, aqui teria que dar 2 vezes x. Só para pegar um outro exemplo. Tá? Mas não é, né? Porque eu tentei usar só a regra mesmo, né? De função elementar. Aqui é x, e dentro do o radicando aqui também é x. Então, esta derivada aqui, em definitivo, como que ela fica, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica, ó. Então, vai ficar multiplicada aqui embaixo pela derivada que acabamos de descobrir, que é 3 vezes x ao quadrado vezes y, né? Dá para simplificar? Até dá, pessoal, tá? Resposta de livro, né, ainda daria para fazer mais coisas aí, tá? Mas, vamos lá, para a parte final agora, né? Só fiz a substituição e vou reagrupar, né? Senão a gente vai ficar muito tempo num exercício só, né? Então, agora, reagrupando. Olha, tem um 3 em cima e um 2 embaixo. Eu vou pôr aqui, ó, 3 dividido por 2, os números em geral a gente já coloca aqui na frente da derivada. Então, esse 3 eu já coloquei lá na frente, né? E o que está aqui multiplicando, ele vai aparecer no numerador aqui, ó. Essa é a derivada parcial em relação a x. Dá para simplificar? Dá, né? Porque você tem expoentes em x e y. Dá para simplificar aqui, pessoal. Dá para simplificar. Não vou fazer isso, vou deixar assim. Mas resposta de livro não ia ser essa aí, não. Teria uma evoluçãozinha ainda um pouquinho para frente. Beleza. Tá? Resolvi a primeira. Aqui é exercício 4 da última tarefa, da tarefa que deve ser entregue, tarefa 5. Isso é exercício da tarefa 5. Vamos lá, vamos terminar o FY agora, porque nós só calculamos a derivada em relação a x. Né? Essa é a derivada em relação a x. Está em vermelho aqui. Vamos fazer do y agora. Mas esse comentário que está ao lado não muda. A gente vai ter que manter esse comentário. Ou seja, né, a hora que eu derivo essa função em relação a y, o mesmo problema surge de derivar primeiro a raiz. Derivar primeiro a raiz, né, nós teríamos que colocar este resultado só para a raiz. Ó. Só para a raiz. Só que dentro da raiz, de novo, tem que ter este cara aqui. Ó. Então, isso é a regra da cadeia que eu já tinha mostrado anteriormente para vocês. Pronto. Só que agora eu tenho que multiplicar, né? Justamente, agora eu vou pegar aqui, né, para facilitar, né, pessoal? Senão eu fico construindo tudo e a gente perde um pouco de tempo. Pronto. Eu tenho que multiplicar pela derivada de y em relação a u, que está dentro da raiz. Tem que ser feito isso. Senão, está errada a derivação. Isso segue o padrão, né, do que nós temos normalmente nas derivadas. Tá? Aí já é chamado regra da cadeia. A gente chamou de regra da cadeia. Agora eu pergunto para todos. Aí todo mundo já deve saber o que eu vou perguntar, né? Deixa eu copiar de novo lá atrás, porque fica mais fácil para mim aqui. Ó. Quanto que vai dar essa derivada, né, em relação a y? Né? Olha lá, ó, em relação a y. E aí, pessoal? Todos aqueles que estão aí, vamos lá. Giovanni, Carlos, Radija, Marcos, Carlos, Vinícius, Nicolas. Né? Quanto que dá essa derivada? Você vê que eu estou usando coisa que nós fizemos hoje. Ó. Nós fizemos hoje.
Olha lá, duas respostas diferentes. O Giovanni falou 3x², ou seja, pelo jeito, o Giovanni derivou o x ao cubo. Mas, Giovanni, olha a derivada em quem ela é. Olha a derivada. Olha o cálculo da derivada que deve ser feito. Olha lá, vê lá, ó. Você está derivando em relação a quem? A x ou a y? Isso foi antes, né? Então agora é em relação a y, né? Isso que eu, né? A gente aqui, aliás, tudo aqui eu tenho que. É que eu quero fazer em relação a y aqui, né? Então vou pôr y aqui também. Tá. Olha lá, o Vinícius. Eu vou pôr a y aqui, tá? Não vai ficar. Só trocar. Estou vendo aí, estou acompanhando. O Vinícius já escreveu, estava pensando, pedindo para Radija também. Radija, você já entendeu aí qual vai ser o resultado? Eu vou trocar aqui por y, né? Eu vou trocar por y para todo mundo já imaginar, né? Que eu estou fazendo agora uma função que poderia ser em y aqui, ó. Radija, está me escutando? Então aqui vai ficar assim, ó, em definitivo. Exato, exatamente. Então vai ficar assim, ó, em definitivo. O x não pode participar da derivação, mas ele permanece porque está multiplicado. É regra do produto aqui, né? E eu tenho que derivar y em relação a y. Pronto, agora sim eu tenho o resultado da nossa querida derivada, né? No caso aí, ela vai ficar x ao cubo. Ou seja, né, este termo aqui em cima, né, que eu vou copiar tudo aqui e já colocar aqui embaixo, eu só preciso agora substituir a derivada aqui por x ao cubo. Só fazer isso. E reagrupar, né? Neste caso, como não apareceu nenhum outro número, né? Vou reagrupar. Vou colocar o meio aqui na frente, que vai multiplicar tudo isso, né? E deixar a divisão aqui em cima. Eu vou pôr o x ao cubo, vou apagá-lo daqui, ó. Vou apagá-lo daqui, já vou colocar aqui. Pronto, reorganizei os termos, né? Então ficou x ao cubo ali em cima e o meio eu coloquei na frente. O meio eu coloquei na frente, tá? Sem problema algum. Né? Porque ele está dividido por 2, né? Então a gente põe um meio ali multiplicando. Então, esta é a derivada em definitivo em relação a y. Ok? Então agora estou confirmando aqui as derivadas, né? Como é que fica o resultado, né? Beleza aí para vocês? Ok, vamos ver mais uma aqui, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ok? Então, eu vou tentar, né, fazer um pouco mais rápido, porque aí eu vou usar a regra do cosseno, mas a regra do cosseno você já sabe. Derivada do cosseno dá menos seno. O problema é que não é cosseno de x, é cosseno de x mais y. Me permitam a mudar um pouquinho aqui, só para ver se vocês se lembram. Eu vou colocar ó, isso aqui, ó. Vou pôr desta forma, vou complicar um pouquinho mais. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Opa, nem coloquei. Tá, estou voltando. Ó. Voltei. Aonde? Aonde você não entendeu aí, Giovanni? No final? Essa derivada aqui, ó, né? Essa derivada, eu preciso dela. Eu sei que ela vale x ao cubo. Então, tudo isso daqui, no lugar dele, né? Eu coloquei x ao cubo. É isso que eu fiz. Tá? Então, vou até colocar aqui para dar esse destaque, né? Só para ficar bem específico o que eu fiz ali, ó. Pronto, ó. Então, agora, da onde vem esse meio aqui? Bom, tem uma divisão por 2, o meio vem aqui. A raiz quadrada, ela permanece aqui. E o x ao cubo vai multiplicar o 1 que está ali em cima, né? Esse 1. Então, vai ficar desta forma aqui, ó. Ok? Dá uma olhadinha aí, vê se você entendeu agora melhor. Que eu substituí aqui em cima, né? Eu substituí, né, o du dy, né? Deixa eu estou gravando aqui, né? Então vou colocar ele de volta justamente nessa parte aqui, ó.
Para poder, de fato, a gente perceber que dá isso aí. Ó. Então, eu estou substituindo aqui, ó, x ao cubo. Entendeu aí, Giovanni? Olha lá, em destaque eu coloquei o x ao cubo. Né? Porque eu já coloquei aqui, né, o resultado, né? X ao cubo. Tudo bem aí? Entendeu? Para eu fazer mais um. Só estou aguardando o Giovanni me responder para ver se ele compreendeu a substituição ali do x ao cubo. Sim? Beleza. Então agora, vamos lá. Olha a função que eu tenho que derivar. Certo? Tem que derivar o cosseno ali, ó. Vocês estão vendo? Só que o cosseno depende de x quadrado e y quadrado. Então, vou tentar fazer um pouco direto, tá? Vamos ver se vocês acompanham o que eu estou fazendo aqui, ó. Vamos ver, vou tentar, né? Qualquer coisa eu vou dando mais detalhes. Então, eu tenho que derivar quem? Né? A derivada do f de x. Quem é o f de x? É cosseno, 4 vezes que multiplica cosseno, raiz parente, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? É isso que eu tenho que derivar aqui, ó. Bom, é isso que eu tenho que derivar, ok? Então, como é que fica isso? O 4 não participa diretamente da derivada, então o 4 vem aqui. Agora eu tenho que derivar, né? Agora eu tenho que fazer o parcial aqui, né? A parcial em relação ao cosseno. Né? Cosseno de x ao quadrado, né? Então, é muito semelhante o que eu acabei de fazer com a raiz, pessoal. Muito semelhante. Não tem como, né, escapar. Se eu fizer essa derivada aqui, deixa eu colocar tudo em azul. Ó, em azul primeiro. Né? Eu tenho que derivar o cosseno em azul e depois eu tenho que derivar o que está dentro do cosseno. E fazer a multiplicação. Não tem como. Tá ok? Só o que está dentro do cosseno é x quadrado mais y quadrado. Mas eu tenho que derivar o cosseno. Quanto que dava a derivada do cosseno mesmo? Vamos ver se vocês se lembram. Quanto que é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, olha a lógica. Eu estou tentando, né, passar também um pouquinho da lógica baseada em tudo que nós fizemos, né? Senão, é o que eu falei, senão vai ficar muito longo a resolução. Ó, é 4 vezes a derivada do cosseno. Menos seno. Olha lá. Isso que eu vou colocar em azul é a derivada do cosseno. Eu vou colocar em azul o seno. Olha assim, ó, o seno. E vou colocar em azul o menos, porque vem vindo da regra da derivação, né? Então, agora, a minha pergunta, e o que vem aqui dentro, né? O que vem na frente do seno? Mas não tenha dúvida, o que vem na frente do seno é o que estava na frente do cosseno, não tem como. Então, eu vou copiar aqui e jogar no lugar da interrogação aqui, ó. Né? Pronto, ó. Isso é a derivada do seno. Do cosseno, desculpa. Derivada do cosseno é menos seno. Tanto que está em azul, ó. Derivada, eu coloquei a derivada do cosseno. Em azul está a derivada do cosseno, é menos seno. Só que eu tenho que manter o que está dentro lá do cosseno, né? Falta o quê? Aquilo que eu fiz anteriormente, ó. Você calcular a parcial agora, né? Em relação a x, pessoal, desculpa aí, me perdoe, eu digitei errado mesmo, né? Então, eu vou ter que calcular a parcial, deixa eu pegar, é mais fácil pegar aqui, fica mais fácil. Ó. Eu vou ter que calcular a parcial em relação a x de quem? De quem está dentro do cosseno, obrigatoriamente. Porque você ainda não derivou o x. Vocês perceberam que não foi derivado? Eu falei, ó, eu derivei o seno. Eu não derivei o x ainda. Então eu tenho que derivar aquilo que está lá dentro. Essa é a lógica que eu estava tentando passar da regra da cadeia, que é o exercício 4. Eu tenho que derivar o cosseno, está em azul, em destaque.
Mas eu tenho que derivar, neste caso, né, também o que está dentro do cosseno em relação a x. Então, primeiro deriva o cosseno, menos seno, mantém x² mais y². Pronto, você é obrigado a fazer isso, porque você tem um cosseno ali. Mas o que está dentro do cosseno você tem que derivar também. Agora eu pergunto para vocês, quanto que dá essa derivada em verde que está aí? Quanto que dá essa derivada em verde? O que vocês acham? Agora vamos voltar também, né, um pouquinho àquela aula, a aula desde o início, né? Agora vamos voltar à aula desde o início, né? Porque eu fiz coisas desse tipo também, né? Bom, a derivada ali, né? Eu vou fazer em separado para facilitar, né? Deixa eu copiar ela aqui, ó. Então eu vou resolver a derivada em verde, hein? Vamos lá, como é que fica isso? Agora eu vou dar detalhes, ó. Essa derivada nada mais é do que a derivada em relação a x de x², mais, olha aí, olha só, Giovanni, aqui que está a diferença, ó, é mais, não é vezes. Essa é a grande sacada da diferença. Derivada de y² em relação a x. Pergunto para todos, quanto que dá essa derivada verde aqui? Alguém sabe? Olha lá as duas derivadas, né? Derivada de x² em relação a x. Então, Giovanni, aí que está errado, né? Essa derivada que eu vou pôr em vermelho dá zero, Giovanni. Porque você está derivando em relação a x e y². Essa daí dá zero. É isso que você está confundindo. Isso. Tem que dar zero. Então é 2 vezes x mais zero. Esse é o resultado. Ah, eu vi que você corrigiu depois, Giovanni. Eu estou vendo ali. Então, aí, cuidado para não, né, ir no sopetão. Porque na hora de derivar, pode ser que você esteja olhando só para isso, ó. Só para o roxinho ali, ó. Você está olhando só para o y². Mas você tem que olhar agora qual é a derivada. É em relação a x, então dá zero. Então, às vezes, acontece isso, do aluno só olhar, é y², 2y. Não, aqui você tem que ter o cuidado de ver com relação a quem você está derivando. Está derivando em relação a x, aquele termo y² dá zero. Portanto, essa derivada verde, eu vou ter que usar ela aqui, ó. Vocês vão ter que perceber, né? Eu acabei de derivar só a verde. Então, eu tenho que voltar à expressão, essa expressão aqui, ó. Agora acompanhe o que eu vou fazer aqui, né? Em detalhe. Um minutinho, deixa eu esticar um pouquinho, né? Então, isso daqui, eu parei aqui, né? Agora eu vou reiniciar tudo aqui, ó. Pronto, eu estou fazendo essa derivada. Mas essa derivada, esse termo aqui já está pronto, ó. Que é a derivada do cosseno. Esse termo já está pronto. Falta multiplicar pela derivada verde. Mas a derivada verde, ó, agora, Giovanni, ó, estou substituindo ali a derivada x de x² mais y. Nós calculamos, ó. É essa daqui. Então, já vou colocar aqui embaixo, ó. Tem que multiplicar por essa, ó. Pronto, agora falta o quê? Só reagrupar. Só reagrupar. Vamos ver como é que fica reagrupado? Eu vou compactar um pouquinho aqui para cima para dar, né? Então, a derivada. Agora eu vou fazer de um jeito, vou colocar só assim. Espera aí. Um minutinho para eu posicionar aqui. Pronto. A derivada de quem? Da função f de x, né? f xy, né? Nesse caso. Ou, às vezes eu não percebo que cai fora da equação, né? E aí ele perde a configuração das letras aqui. Às vezes estão vendo que ele perde, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Tá, não, só um minutinho só para eu acertar a configuração. Pronto, agora sim. Então, como é que ficou essa derivada? Vamos lá acertar, ó. Tem um 2 e um 4 multiplicando, vocês estão vendo ali, ó. E tem um sinal negativo na frente do seno, então vai ficar menos 8 vezes. Vamos trazer o x aqui para frente, ó. Em geral, a gente joga esses termos assim na frente. Vezes seno de x² mais y². Está pronta a derivada. É essa aqui. Está pronta a derivada. De novo, tipicamente uma derivada que está no exercício 4, né?
né? Duas vezes, 2x, 2x, está certinho. Tá ok? Só que, o que nós fizemos aqui? A derivada em relação a x. Ah, professor, e a derivada em relação a y? É a mesma coisa, só que você tem que pensar que você está derivando em relação a y. Esse é o problema. Porque se você esquecer esse detalhe, aí corre o risco de errar uma derivada, né? De falar, eu não ia, aqui era em relação a x, não era em relação a y, né? Então, cuidado, né? Procurem, né? Lembre aqui, o destaque foi essa, né? Y ao quadrado derivada em relação a x, dá zero essa aqui. Né? E aí a diferença, Giovanni, se fosse vezes aqui, vezes aonde, professor? Se fosse vezes aqui, eu vou pegar o original e alterar para vezes. Aí a derivada, cuidado, porque vai ser diferente a derivada. Mas aqui é mais, ó. Aí você deriva separadamente o x quadrado em relação a x e o y quadrado em relação a x. Mas quando é vezes, não é para fazer assim. Tá? Só vou mostrar, né, justamente essa situação, só vou alterar para todo mundo ver. Ah, se fosse vezes. Como é que fica? Ah, aqui é vezes? Olha só as mudanças que eu vou fazer. Ó. Ah, aqui é vezes. Ah, então é diferente. Como é que fica isso? O x vai ser derivado, mas o y não participa. Olha só aquela diferença, né, quando tem o vezes. E isso tudo aqui, não, né, não existe isso aqui. Ó. Então eu vou ter que derivar assim. Então vai aparecer aqui no final, neste caso, o y ao quadrado. Essa é a diferença quando tenho vezes, em relação ao mais. Né? Aí eu troquei tudo por vezes, pelo menos na parte que me interessa. Né? Então aí a resposta é essa. Ó. Eu derivo o x ainda ao quadrado, dá 2x. Mas o y ainda aparece aqui. Essa é a diferença do vezes e do mais. Agora deixa eu voltar no problema original. Né? No problema original, a derivada em relação a x do y ao quadrado está separada, ela não vem junto com o x quadrado, porque é mais, são duas parcelas diferentes. Ok? Então vale a pena eu frisar isso para todo mundo entender esta grande diferença, né? E agora eu tenho que derivar tudo isso, e aí vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar cada vez mais a velocidade do entendimento e da própria derivada. Só que agora, atenção, eu estou derivando em relação a y. O que muda? O que vai mudar? Bom, cuidado, porque nós vamos ter que derivar o termo que está dentro aqui. Vamos ter que derivar. Mas e a derivada do cosseno? A derivada do cosseno em relação a y ainda é esse resultado aqui. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. A derivada do cosseno em relação a y ainda é isso. Não muda essa derivada. Olha só. Então, a derivada do cosseno continua sendo menos seno daquilo que está dentro do parênteses lá, que é x quadrado mais y ao quadrado. Só que agora eu tenho que multiplicar pela derivada, agora me permito de novo roubar lá de trás, né? Eu vou ter que multiplicar pela derivada, né, em relação a y, daquilo que está dentro do cosseno. Tá? Então, você vê que é semelhante. Você vê que eu tentei compactar tudo que nós já fizemos dessa maneira. Mas é sempre desta forma, pessoal. Não tem como, não. Então, agora eu vou fazer esta derivada. Vamos lá, vamos fazer esta derivada. Só a verde agora. Só a verde. Agora eu pergunto para vocês, quanto que dá essa derivada verde aqui? Derivada em relação a y. Olha só que está dentro lá, né? Vamos ver quanto que dá isso daqui. O que vocês acham? Por favor, deem o retorno, né? Para a gente, né, ter aí o conhecimento de que vocês entenderam ou não. Né? Nicolas, 2y. Resposta do Nicolas. Já. Mais alguém? Vamos lá. Eu fico aguardando um pouquinho, todo mundo raciocinar. Giovanni, 2y. Está batendo, né? Duas respostas batendo. Radija, Vinícius, Giovanni, Carlos. Isso, mais zero. Entendi, eu entendi. É. Isso. Então você viu que agora parece que todo mundo. Faltou a Radija aí, né? Todo mundo entendeu. Né?
Parece que agora está começando. Você vê, ó, quantas derivadas nós já fizemos, né? Então, pessoal, né, esse termo aqui não vai mudar na resposta final, né? O que eu tenho que apresentar agora na resposta é justamente, né? Justamente, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu copiar esse termo aqui em cima também, já vou jogar aqui embaixo, pronto. Então, esse primeiro termo, onde aparece o menos senos, não muda. Tem que multiplicar pelo resultado que vem vindo ali da derivada daquilo que está dentro, né? Que é justamente 2 vezes y, né? Então, aí só falta reagrupar. Note que agora eu já estou todo o termo, né? 4 vezes menos seno, muito semelhante ao que aconteceu ali, né? No caso do x, na derivada parcial em relação a x, né? Então, agora já substituí, né? E agora eu vou organizar. O menos tem, o 4 e o 2 estão multiplicados, então vai dar menos 8, então já vou tirar esse menos daqui, né? O seno aparece multiplicando, eu vou colocar ele lá no final, né, pessoal? Deixa ele lá no final. Sei que alguém colocou aí alguma pergunta, só deixa eu finalizar aqui, e aí eu já coloco para vocês aí o resultado. Pronto. O resultado é esse aqui, ó. O 2 e o 4 multiplicam, dão 8, né? O menos na frente, o seno e o y. Deixa eu ver. Agora eu vou ver. Radija, neste caso, o x quadrado fica zero porque está voltado a y. Isso. E lá no y fica 2y, porque é a derivada em relação a y. É a derivada parcial em relação a y, né? Quando esse termo aqui que eu vou destacar em vermelho é derivada parcial em relação a y. Quando a gente deriva, aí eu vou dar o detalhe só para você acostumar, né? Quando eu derivo em relação a y, x ao quadrado, dá zero. Porque só tem x quadrado ali. Está separado da derivada do y quadrado por causa do mais. É o mais que produz esse resultado zero de um lado e 2y para o outro. Então, o que você está perguntando é isso. A derivada desse termo que eu destaquei, derivada em relação a y de x quadrado, é zero. A derivada em relação a y de y ao quadrado é 2y. Tá lá. Tá? Agora, não esqueçam que nós estamos derivando um cosseno. Obrigatoriamente, você vai olhar para a lista e falar, oh, tem um cosseno aqui, tem um seno. Tem que derivar, tem que aparecer a derivada do cosseno, é o menos seno. Você vê que parece aqui, né? Eu coloquei essa derivada, né? Não tem como escapar. Ok? Olha essa daqui. Olha essa. Olha essa. Então, nós já revimos a derivada do cosseno, do seno, todo mundo já reviu, né? Agora, tem que lembrar a derivada da exponencial, né? Agora, a regra da derivada da exponencial. Vamos relembrar. Opa. Eita, nós. Só um minutinho, deixa eu só acertar a formatação. Pronto. Regra da derivação da exponencial. No caso, é o e de x, tá? E de x. Então, vou usar assim, hein? E deixa eu também transportar isso daqui para lá, para todo mundo lembrar. Já é uma regra que eu já fiz antes. Tá? Deixa eu jogar para cá, daqui a pouco eu faço as contas ali. Então, se você não lembra, ou se você lembra, né? Então, a derivada parcial, vamos pôr assim, para acostumar, né? De quem? Derivada parcial em relação a x. A derivada da exponencial de x, né? Dá ela mesmo. Se você não se lembra, dá ela mesmo. Então, em azul, eu vou pôr em azul, que é a derivada da exponencial. Ó. Então, quando eu derivar o item C lá em cima, original, tem que aparecer de novo a exponencial, porque a derivada da exponencial, né, é a própria exponencial. Então, tem que voltar a aparecer a exponencial, porque a derivada da exponencial é isso. Só que no exemplo em destaque, né, deixa eu colocar aqui em azul, depois eu destaco ela, né, em azul, nosso exemplo não é e elevado a x.
É E elevado a U de XY. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Então, assim, de tudo que nós já fizemos, da radiciação, tudo, né? Da raiz quadrada, você já sabe que tem que derivar aquele cara lá em cima, pô. Aqui embaixo seria assim, ó, nesse exemplo mais simples, a derivada da exponencial de x, e de x, é a própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação a x. Mas quem é o expoente? É o próprio x. Então vai ficar e elevado a x vezes 1. Esse seria o exemplo mais simples. Esse seria o exemplo mais simples. Mas notem que eu coloquei, e vou destacar novamente, né? Só um minutinho. Né? Opa, aqui tem que ser em azul, que é a derivada do E. Eu vou destacar em verde, ó. Eu estou derivando, nesse caso mais simples, o expoente também, multiplicando pela derivada do expoente. Opa! Então, como é que fica o caso mais complicadinho que é o nosso aí em cima, né? Então, agora acompanhe aqui do lado, ó. Vamos ver se vocês já percebem a ideia que é sempre a mesma. A ideia é sempre a mesma. Agora eu vou fazer a derivada da função f, né? Não essa que é mais simples aqui, né? Até vou colocar em verde o número 1, né? Indicando que é o resultado da derivada do expoente. Então, eu derivo a exponencial e multiplico pela derivada do expoente. Derivar a exponencial dá ela mesma. Não pode esquecer disso. Então, vamos lá, vamos praticar isso aqui já para esse caso. Então, vai ficar como? Então, vamos lá, vai ficar derivada. Quem é a função? Eu vou trazer a função aqui, né? Vou trazer a função aqui. Vai ficar e de x, e elevado a x quadrado mais isso. Então, nós já sabemos que a derivada da exponencial tem que dar ela mesma. Mas não tem dúvida, pessoal. Aí, ó, já coloquei. Deu ela mesma. Ó. Não tenha dúvida. Agora, o que eu preciso fazer é derivar o que está no expoente. Obrigatoriamente. Se vocês perceberam, né, espero que sim, é sempre a mesma coisa. Só que a função muda. Se o expoente for mais simples, que é o caso da esquerda, que eu acabei de resolver, que é só o x, a derivada vai dar 1. Mas, neste caso, o expoente não é o x. O expoente é u de x e y. Tem que derivar esse u de x e y em relação a x. For copiar, né? Vocês estão percebendo que eu estou. Né? É sempre a mesma conversa, não tem jeito. Se você começou a entender que, então é assim, é? Sabe quando você chega na constatação, né? Então agora eu preciso derivar, né? Agora sim, especificamente o u de x. Quem é o u de x? Especificamente é x ao quadrado vezes y. Pessoal, quanto que dá essa derivada? Estamos chegando no final da aula, hein? Mas vamos resolver esse exercício inteiro. Quanto que vocês acham que dá essa derivada? Por favor, coloquem, né, para a gente ver se todo mundo entendeu. Note que é derivada, note que tem multiplicação, não é soma, hein? É multiplicação. Está derivando em relação a x. Vamos ver se Nicolas, Giovanni, Radira, opa, já. Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Tá aparecendo aí. É isso aqui. É isso aqui. Ó. Não tem como escapar, pessoal. É isso aqui. Ok? O que eu fiz, basicamente? Né? Aquilo que eu fiz sempre. Né? Qual é a dica? Né? Tá derivando. Como é multiplicação, o y não participa. Nesse caso aqui, ele não vai participar. Aí vem a derivada de quem? De x quadrado. Vai multiplicar pela derivada de x quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado. Bom, aí é aquele resultado, que dá o 2x, né? A gente já sabe, vai dar o 2x. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais para cá, para abrir um pouquinho mais essa tela aqui. Então, aí vai dar 2x, que eu vou colocar na frente, né? Vezes y, né?
Eu espero que dê. Vamos ver. Aqui tá faltando o igual aqui, pessoal. Me perdoem aí, que eu esqueci o igual. Você vê que não é o suficiente de tela, né? É que eu estou preocupado em que vocês enxerguem também o cálculo, né? Deixa eu apertar um pouquinho aqui. Pronto. Né? Você vê, ó, bem diferente do caso do x quadrado mais y ao quadrado, né? Porque tem a multiplicação. Portanto, a nossa derivada, né, da função, como é que vai ficar? Agora eu vou montar a derivada em relação a x. Esse termo aqui, né? Você vê que eu sou obrigado a trazer ele para cá também. Só que agora eu vou substituir no lugar deste cara, né? Que é a derivada em relação ao expoente, né? 2x vezes y, tá? Só reagrupando, né? Então, como é que fica aí no reagrupamento desse, para a gente finalizar, né? Reagrupando, vai ficar o 2 vem aqui na frente, a gente procura colocar o x na frente do y, sempre, né? E aí vem a exponencial de x ao quadrado vezes y, né, no expoente aqui. Ó. Essa é a derivada. Esta daqui é a derivada. Nossa, já fiquei contente hoje, né? Porque, deixa eu ver se eu copiei aqui, né? Copiei. Mas eu vou copiar novamente, deixa eu apagar essa aqui. Pronto. Então dê uma olhada aí, ó. Dê uma olhada como é que fica, né? Fica desse jeito. Então agora vamos finalizar ela, ó. Vou copiar e essa aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou para y, hein? O que eu vou apagar aqui? Né? Vou apagar algumas coisas importantes, ó. Eu vou apagar isso aqui porque foi derivado em relação a x, né? Isso aqui também vou derivar, né? Vou apagar só isso aqui, ó. Vou deixar tudo isso. Agora, em relação a y, ó, acompanha aqui, ó. Acompanha. Em relação a y, ó, vai ficar fy, né? Então, a derivada em relação a y. Aí eu tenho que derivar a função, né? Que é essa que nós já sabemos, a exponencial, né? Derivada da exponencial da própria exponencial. Então, tá tudo certo. Só falta agora derivar em relação a y u. Você vê que eu estou tentando ser mais rápido, porque eu estou vendo que vocês já estão entendendo. É isso que eu tô. Tem que acelerar um pouco aqui, ó, senão. Quanto que dá essa derivada agora? Essa derivada eu preciso que vocês me digam quanto que dá. Vou aguardar um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Força aí, força aí. Tem. Nicolas já colocou, o Carlos também. Então. Acho que conseguimos, né? Acho que aí vocês vejam que vocês já estão começando a aprender derivação parcial, no meio tem derivação da mais simples, né? Olha lá, já é isso aqui, pessoal, com certeza. Não tem como não ser, né? Então, espero que todo mundo tenha entendido hoje. Não foi aquela aula semana passada foi trágica aquela aula. Tudo, ai meu Deus. É, x quadrado mesmo. Então, x elevado ao quadrado. Então, aí você vê ó, que quando você começa a entender rapidamente as coisas, começa a ir mais rápido a derivada. E é isso que precisa, né? É isso que precisa, ir mais rápido. Bom? Então, tá aí, derivada do exponencial. Então, agora, olha só. Olhem só. Muito cuidado. Por quê? Agora você tem y ao quadrado vezes, né? Então, eu vou fazer só, porque essa daqui é importante, as outras, né? Aí depois só teria divisão, mas, olha, ainda teria mais 3 ou 4 aqui para fazer, né? Quatro para fazer. O que eu falo, agora bastante atenção no que eu vou falar para a gente poder resumir tudo isso, né? O que eu faço para a derivada em relação a x, eu tenho que fazer para a outra também, vocês perceberam. Só que uma é derivada para x e a outra para y, mas a ideia, a parte nuclear aqui, a espinha dorsal é a mesma coisa. Só que você está derivando em relação a y. Então, olhando aqui, deixa eu ver se eu consigo rapidamente falar um pouquinho sobre
as derivadas, né, sem ter que ir muito longe. Olha lá. Se eu vou derivar aqui, em relação a x, olha só, quem? É esse termo aqui, ó. É esse termo. Então, vocês percebam que o primeiro termo é y², não tem x aqui. Correto? Então, aqui eu não vou ter problema. Agora, aqui eu vou ter problema para x. Tá? Aqui eu vou ser obrigado a derivar. Então, acompanhe o que eu vou fazer aqui, ó, rapidamente, só para vocês entenderem o processo, pelo menos para x. E depois ver o que muda para y, porque vai ter uma mudança boa aí para y. Ó. Vou pôr entre colchetes a função, que eu já tenho um parênteses aqui do ln. Né? Então, sabemos... Opa, apareceu mais um quadro aqui, vou ter que apagar. Sabemos o seguinte, ó, agora todo mundo acompanhando aí. Bom, para fazer essa derivada, em relação a x. Então, minimamente, vamos dizer, conceitualmente, pensando conceitualmente, não na operação ainda a ser realizada, mas conceitualmente, né? Na verdade, a gente já está fazendo a operação. Tá? Quando eu faço isso, eu estou derivando em relação a x. E você está vendo ali, eu vou colocar em vermelho, uma função em y multiplicando. Ela é uma constante, ela não participa dessa derivada, assim como eu fiz todas as outras que apareciam desta forma, tá? Assim como eu fiz. Então, esta daí não participa também. Se vocês entenderem, eu acredito que vocês já entendem. Ok, Radi, já assisto o final depois, valeu. Não vou muito longe não, tá? Mais um pouquinho aí, mais 2 transparências. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Então, olhem bem. Agora, eu sou obrigado a derivar o que sobrou. E o que sobrou? Esta daqui. Porque o argumento do ln é x² mais y². Então, eu sou obrigado a derivar, porque tem x ali. Aí vem a regra do ln. Né? Aí vem a regra do ln. Mas aquele y², que está em vermelho, e vou colocar ele em vermelho, ele não participa, ele é uma constante, é como se fosse 2². Ele fica na frente, né, deslocado. E a derivada só vai para cima do ln. Agora, nós precisamos lembrar a derivada do ln. O azul aqui é ln, então, regra de derivação do ln. ln. O que aconteceu aqui? Tá, derivação do... Desculpa aí, pessoal. Bom, um minutinho. Do ln. ln de quem? Vou pôr ln de x. Tá? E aí perceba o que vai acontecer aqui. Ó. Acompanhe, porque eu vou relembrar. Ó. Então vai ficar derivada, vou pôr assim, ó, derivada parcial, né? Deixa eu finalizar aqui. De quem? Do ln de x. Pronto. Agora vamos pôr em azul. Olha lá, vou colocar de novo em azul. Ó. Esse ln tem que estar em azul. Né? Porque eu tenho que derivar o ln. Só que o x aqui é o mais simples, né? Lembra? É o mais simples. Mas eu vou colocar em verde, ó. Ok? Agora, como é que fica isso? A derivada do ln de x em relação ao x é sempre isso aqui, ó. É 1 sobre x. Essa é regra, hein? Isso aqui é sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Só que, neste caso, nós não temos x. Nós temos u de xy. Então, eu teria que trocar aqui por u de xy. Ou seja, né, agora dando continuidade à derivação que eu estava fazendo aqui. Né? Então, a regra do ln é essa. Então, olha só, acompanhe. Ó. Olha, vamos ver se vocês percebam a lógica. Né? Não, professor, a lógica. Mas é de verdade. Né? Senão, veja quem que está dentro do parênteses do ln. Essa que é a questão aqui. Quem que está dentro do parênteses? Né? Então, eu vou derivar primeiro o ln. Né? Lembrando, né, que... Deixa eu só voltar aqui, desculpa, pessoal, para não perder o fio da meada.
Eu tenho que derivar aqui, só para ficar igualzinho que eu estava fazendo antes, senão a gente se perde. Então, eu tenho que derivar o x em relação a x. É o argumento do ln. Perdoem para ter que parar e voltar. Pronto, ó. Está vendo? Ou seja, a hora que eu derivar o ln, ele vai ter que a estrutura dessa derivada do ln mais complicado vai ter que ter a estrutura do mais simples também. Não tem como. Então, aqui vai ficar y ao quadrado, sem dúvida. Ó, y ao quadrado. Vezes, agora que vem, a derivada do ln, né? O derivada do ln, deixa eu colocar em azul aqui, ó, é esta daqui, ó. É 1 sobre x. Só que neste caso não é 1 sobre x. É 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha a lógica, não pode escapar da lógica. Então, esta é a derivada do ln de x quadrado mais y ao quadrado. Então, esse azul aqui que eu fiz é a derivada do ln. Só do ln. Agora, eu tenho que derivar, e é isso que eu vou pôr aqui, ó, e você já deve saber, né, que está faltando a derivada do que está dentro do ln, que é x quadrado mais y ao quadrado. Você tem que derivar. Só que esta agora é verde, tá? Esta daqui é em verde, que é, de fato, a regra da cadeia. E vou colocar em verde essa aqui também, ó. Então, a derivada, né, do ln é 1 sobre x, né? O mais simples. No caso mais complicado, tem que ser feito assim. Bom, só falta derivar esta, mas essa a gente já sabe, pessoal. Nós já fizemos, estamos careca de saber quem é. Nós já estamos careca de saber quem é essa derivada. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, né? Então, notem bem, estou seguindo tudo que eu fiz sem mudar. Então, o que eu vou pôr agora? Ó, derivada de fx. Vamos fazer direto aqui, ó. Vamos fazer, ó. Quem que tem? Tem o y ao quadrado. Y ao quadrado está aqui. Vezes esta parte, né? Vezes esta parte, que também vezes a derivada. Mas eu já vou colocar a resposta da derivada aqui. A gente já sabe, né? Nós já fizemos isso. Por isso que é importante vocês guardarem os resultados, né? Senão fica difícil, olha lá. É 2 vezes x. Não, tem que ser natural agora. Já fizemos tanto, né? Agora vamos lá, a resposta final. Como é que fica? No numerador, a gente... O 2 na frente, sem problema. Deixa o 2 separado aqui, ó. 2. Vezes o numerador. Note que tem x que multiplica y no numerador, né? Parte ali, ó. Dividido por quem? Por x quadrado mais y ao quadrado. Fechou. Essa é a derivada final. Essa é a derivada final. Pronto. Ok? Essa é a derivada final. Senão, fica complicado. É isso. Estou derivando aquela função que é mais complicada. Em relação a x. Né? Agora vamos ver. Infelizmente, vou ter que fazer. Deixa eu ver se está aqui. Tá, mas eu vou apagar essa. Espera. Vou dar um toque de como é que faz a do x, né? Do y, né? Acompanhe. Mas, de novo, vou usar o mesmo raciocínio. Não tem como. Aqui vai ficar diferente, ó. Aqui vai ficar diferente. Tá? A regra do ln já não vou usar mais aqui, porque a gente já sabe. E isso aqui tudo vai mudar. Então, agora acompanhe. Ó, vou fazer a derivada em relação a y. Ó. E você vê que eu procuro, conforme vocês vão entendendo, eu procuro fazer um pouco mais rápido. Mas é essa a ideia. Tá? Agora vem aqui. Agora, cuidado. Cuidado por quê? Porque nós temos uma função que tem y, eu tenho que derivar essa. Uma função que tem y, eu tenho que derivar essa. Ou seja, eu tenho o produto de duas funções de y. Então, aqui entra obrigatoriamente a regra do produto. Ah, o que é a regra do produto? Né? Você tem uma função qualquer, f, vou pôr assim, né? F de x, né? Eu vou pôr f de y, porque nós vamos derivar em relação a y. Ela é uma função g de y. Quem que é o g de y? É o y ao quadrado aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó? O y ao quadrado, né? Vezes uma função h,
que depende de y. É que essa depende de x também, tá? Essa depende de x também. Então, esta daqui é o g de y, é o y ao quadrado, e esta daqui, eu vou colocar em azul, né? Então, deixa eu tirar, porque agora as derivadas do ln já não é o problema. O problema agora é a gente acertar aqui, deixa eu colocar, porque eu já resolvi uma derivada, vou ter que fazer igualzinho que eu fiz lá para o x. Aí eu pergunto, como é que fica, então, a derivada parcial em relação a y, do f, né? Do f. Né? Então, aí vai ficar como? Como é que fica? Oh, desculpa aí, pessoal, não era isso que eu queria fazer. Desculpa. Então, derivada de y em relação a y. Na verdade, tem até um detalhezinho aí, né? Isso aqui eu vou ter que colocar, porque tem que ter x aqui também, né? Óbvio, né? Porque dá para perceber pela lógica, se o lado direito tem x, o lado esquerdo aqui pela igualdade. Então vai ficar o seguinte, ó, acompanha aqui. Vai ficar g derivada em relação a y vezes h mais g vezes h derivada em relação a y. Tem que resolver assim, não tem como escapar, não tem como. Essa é a regra do produto. Então, agora eu vou destacar aqui, ó, o G, ó. Então, deixa eu colocar tudo preto aqui, né? Eu estou usando a regra do produto aqui, não tem como ser diferente, pessoal, não tem como. Deixa eu também colocar tudo em preto aqui. Então, eu tenho esse G, obrigatoriamente. Então, eu tenho aqui, ó, G. Em azul, eu preciso dessa derivada dele, ó. E tem o H, que eu vou pôr em verde aqui, né? O nosso problema agora é o H, né? A derivada do H, em relação a Y. Só que a derivada, por isso que eu falei, ó, isso não pode ser perdido. Então, vocês têm que pensar desta forma. Você está derivando em relação a Y. Você tem duas funções, uma função vezes a outra, que é o ln. Então, como é vezes, você tem que usar necessariamente a regra do produto aqui, né? Então, ó, vamos lá. Eu preciso calcular esta daqui. Agora todo mundo acompanhando, né? Só que se eu fizer detalhe por detalhe agora, eu vou chegar até às 11h30, e eu não quero, né? Vamos lá. Então, o que eu tenho que derivar? Então, acompanhe aqui. Eu tenho que derivar em relação a y, né? Mas quem? A função que nós temos aqui, ó, esta, né? G de y. Então, vou copiar aqui também, ó. Estou derivando o g de y só, tá? Então, a derivada, tudo em relação a y. Deixa eu colocar em azul também, ó, para todo mundo. Então, como é y, só depende de y ao quadrado, pessoal, é 2 vezes y, sem erro, estou usando isso. Beleza? Ó, o g é y ao quadrado, ok? O g é o y ao quadrado. Vou até colocar aqui, ó, né, que aqui é em azul, né, e em verde, né, em verde é o H, né, para ficar, então esse aqui é azul, deixa eu fazer também, né, para ficar uma coisa coerente aqui, né, senão vai ficar tudo meio bagunçado. Pronto. Então pronto, o que é azul é o G, tá? O G é y ao quadrado, tem que derivar em relação a y, é 2y. Agora eu preciso derivar o H, como é que fica isso? Bom, você já, né, só que o H agora tem quem? O ln. Então, de novo, né, eu vou ter que derivar alguma coisa com ln. Pessoal, eu derivei agora em relação a x. Aquilo que eu fiz lá em relação a x vai ter que ser feito agora aqui em relação a y. Não tem como, tá? Tem que ser feito também. Então, é esse efeito cumulativo, vamos dizer, né, que é justamente a derivada. Desculpa aí que eu digitei errado aqui, né? Pronto, agora sim. Então, vou ter que derivar o ln aqui, ó, obrigatoriamente. Ó. Vou trazer ele de lá. Ó. Não precisava desse aqui, desculpa, pessoal. Não precisava, porque eu só estou derivando o H, né? Desculpa aí. Pronto, ó, tem que derivar o ln. Tá? Olha lá, o H em verde, hein? O H é em verde. ln de x quadrado. Mas espera aí. Derivada do ln, não tem como. Tá? Derivada do ln é isso aqui, ó, igualzinho lá do x. Ó.
Derivada do ln é essa. Vezes a derivada, né? A derivada, eu deixo eu copiar aqui, senão é capaz de errar. Pronto. A derivada de quem? De x quadrado mais y quadrado. Tem que derivar isso agora. Multiplicar. Vai dar o quê? 2y. Também vai dar 2y. Então, aí eu já posso colocar aqui, né, vezes 2y. Ok? Então, você vê que eu já posso finalizar também, ó, porque agora já terminei as regras, né? Então, como é que fica isso de maneira compacta? O 2 coloca na frente, né? Aí vem y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Só um minutinho, pessoal, para eu... Pronto. O resultado é esse aqui, ó. Então, olha lá, deu 2y. O 2 eu coloquei lá na frente, né? E o y eu coloquei no numerador. Y sobre x quadrado. Agora, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer? Substituir aqui, ó, o g derivado em relação a y e o h derivado em relação a y. Então, falta a substituição aqui. Né? Por quê? Porque surgiu no meio da derivada a regra do produto. E aí, por quê? Porque você tem duas funções de y sendo multiplicadas. Então, o resultado final, né? Agora eu vou mostrar aqui, né? Acompanha aqui, ó, só o resultado final, né? Então, a derivada é essa. Então, no lugar, deixa eu só trocar a ordem de posicionamento para facilitar a substituição. Deixa eu ver. A parte... Isso, sempre a regra da cadeia. Perfeito, é isso mesmo, Nicolas. É a regra da cadeia. A parte em verde ali, ó. A parte em verde... A regra da cadeia, ela está aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho para destacar, ó. Essa é a regra da cadeia. Esta parte aqui, tá? Na verdade, a regra da cadeia é tudo, né? Mas é necessário o vermelho por causa da regra da cadeia, tá? Então, quando eu derivo essa aqui, que é o H, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, que é derivar o x quadrado mais y ao quadrado, que está dentro do ln. Sou obrigado a fazer isso. Tá bom, Nicolas? Eu vi aí que você levantou a mão, né? Então, o vermelho é o resultado da regra da cadeia. Então, vamos lá, ó. O GY, ó, vamos substituir aí. Quem é o GY? É esse cara aqui, ó. GY é esse. Substitua aqui. Quem é o H? O H é o ln de Y. Aqui. Pronto. Agora, quem é o GY? O GY, nós já sabemos, é o Y ao quadrado, né? Está lá em cima, ó. O Y ao quadrado é o G. Agora, a derivada do H. A derivada do H é essa aqui, ó. Eu venho aqui e coloco. Pronto, né? Dá para colocar coisas em evidência aqui, pessoal, tá? E dá para reagrupar tudo. Por exemplo, o 2 dá para colocar em evidência. Um Y dá para colocar em evidência, né? Então dá 2Y. Agora, só para formalizar, né? É que eu acabei deixando o último caso aqui, justamente um caso interessante, que era o ln, né? Ainda bem que eu fiz do ln, né? Então, olha só, tem 2y, lembrando que y ao quadrado é y vezes y, tá? Então, tem um 2y que você pode colocar em evidência, né? Só vou finalizar aqui colocando em evidência. Aí a gente abre parênteses. O que sobrou do primeiro termo? Né? O 2y já está em evidência, só sobrou o ln, né? Está aqui, ó, o ln do primeiro termo. Mais sobrou um y ainda, porque é y ao quadrado. Você só colocou em evidência um y, né? Então, vai ficar... E tem um y que vem vindo da derivada aqui, ó, do verde, né? Então, nós colocamos, sobrou y ao quadrado. Aqui vai sobrar um y ao quadrado. E é questão de ajeitar as coisas mesmo, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Faltou o parênteses aqui. Pronto, agora sim. Então, esse cálculo final aqui é o resultado que a gente tem que ter para essa derivada, ok? Então, esse é o resultado final para a derivada em y, que é bem mais complicado.
O 2x, 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 que 2x aqui. Aonde 2x, Giovanni? Porque o H de Y, você vê que não tem 2x, é 2y aqui, né? Certo? Aqui, ó, 2y em vermelho. Né? O G de Y dá 2y também, né? Aonde você falou que é o 2x? Se quiser abrir o microfone e falar, não tem problema. O resultado é esse aqui mesmo. É 2y. Ah, tá. Não, o 2y, esse 2y da derivada, né? Ele aparece aqui, ó, vou colocar em vermelho aqui, ó. É esse 2 e esse y, né? Ele vai aparecer em vermelho aqui embaixo também, ó, só para destacar para você perceber onde ele foi, né? Aqui, ó, 2y. E esse azul aqui vem vindo lá do G, tá? Esse é o do G aqui, ó, esse azul. Então aqui o H, né? O H está aqui. Deixa eu colocar sem destaque, né? Porque senão às vezes confunde mesmo. O que está em preto é o H e o G, né? O H é o LN e o G é Y ao quadrado. Bom? Bom, pessoal, assim, ó, não se esqueçam, tem aquela questão 4, a questão 4 da tarefa 5, né? Ela é baseada nesses cálculos aqui. Eu fico aguardando vocês tirarem dúvidas, mandarem dúvidas sobre os 4 exercícios que estão lá. Vou parar a gravação, né? Já fomos bem longe já, né? Mas eu acho que valeu a pena para vocês